Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez por esse meio para juntos cultuarmos ao Senhor no dia do Senhor, meus irmãos. Então vamos fazer isso. Eu convido os irmãos nesse momento a nós abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 107. Vamos abrir então as Escrituras Sagradas no Salmo 107. Aqui estamos na nossa EBD desta manhã do dia do Senhor, né? Estou gravando aqui à noite da sexta-feira, mas para exatamente a EBD do dia 5 de abril de 2020, irmãos. Então vamos iniciar nesse momento o nosso culto. Abra sua Bíblia agora no Salmo 107, vamos ler a Sagrada Escritura para iniciarmos o nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. Diz assim, meus irmãos, a Escritura Sagrada, Salmo 107, diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta um vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Andam em cambaleio como ébrios e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para a habitação. E semeia os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Depois se diminui e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão, e em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão
e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Amém e amém. Bendito seja Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir, como este salmo apresenta, Deus é soberano, vamos pedir que Ele nos abençoe neste momento de culto, para que nós possamos realmente adorar e louvar o seu santo nome. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, neste culto dessa escola bíblica dominical. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa operar na nossa vida, meu Deus, na minha vida, na vida de meus irmãos, para que nesse momento nós possamos nos voltar a Ti, louvar, bendizer, cantar, Senhor, em adoração ao Teu tão santo nome, meu Deus, com o nosso coração sincero, devotando unicamente a Ti, meu Deus. Nós pedimos adoração, louvor, meu Deus, que os ídolos sejam derrubados. Nós oramos e nós pedimos isso, meu Deus, e só o Senhor seja adorado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Sabemos que somos pecadores. Nos lava com o sangue de Cristo Jesus, o Teu Filho, de todos os nossos pecados, e nesse momento nos conceda, Senhor, a bênção, a graça para fazermos exatamente isso, para Te adorarmos tão somente, Senhor, nosso Deus, e fales conosco. Nós acabamos de ler agora esse salmo tão lindo, tão maravilhoso, e que nós possamos agora também ouvir a Tua voz na palavra cantada, mas principalmente na palavra pregada, meu Deus, também na palavra lida, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, revele-se a nós nesse culto, nessa escola bíblica, e durante todo esse dia do Senhor, meu Deus, no culto também da noite, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Abençoe meus irmãos. Nós não podemos hoje estar reunidos, meu Deus, em mais uma EBD, mas cada irmão na sua casa, dá-lhe graça para que, reunido com a sua família, possa adorar, possa louvar, possa glorificar o seu santo nome, nós possamos ser grandemente abençoados, edificados, e o Senhor ser glorificado. Em toda a terra, meu Deus, o Teu nome seja louvado. Nesses dias difíceis de isolamento social, a Tua igreja muitas vezes fazendo cultos por meio da internet, meu Deus, procurando fazer cultos, os pastores, os Teus ministros, meu Deus, e que o Senhor abençoe, o Teu nome seja louvado, seja proclamado, Tua palavra seja anunciada por toda a terra, Pai santo e justo. Muitos se convertam, muitos sejam edificados, e o Teu nome seja grandemente glorificado. Nós oramos assim em nome de Jesus, e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos cantar nesse momento o hino, o louvor, baseado aí no Salmo 119, né? Tão lindo, tão maravilhoso. A Tua palavra escondi. Cante ao Senhor. Vamos cantar juntos ao Senhor este louvor tão precioso. A Tua palavra escondi. Louvemos ao Senhor.
Nesse momento, irmãos, vamos então adorar o Senhor, vamos dar graças, vamos bendizer o seu santo nome. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Oh Deus, nós agradecemos, Senhor, porque nos dás mais essa oportunidade de podermos louvar ao Teu nome, mais um dia do Senhor, dia da nossa alegria, da nossa festa espiritual. É um grande privilégio, Senhor, apesar de nós não podermos nos reunir, estamos agora nas nossas casas, mas nós sabemos, Senhor Deus, que mesmo assim, Pai, o Senhor que habita no nosso coração, nos leva, meu Deus, a nós nos voltarmos agora a Ti com as nossas famílias, a Te adorarmos, a Te louvarmos. Nós queremos agradecer por esse privilégio, por essa alegria, fazermos parte do Teu corpo, da Tua igreja, desta igreja local que é a nossa congregação e da Tua igreja, meu Deus, universal. Oh Pai Santo, muito obrigado pelo grande privilégio de que em Cristo Jesus nós estamos unidos ao Teu povo, nós Te pertencemos, nós somos Teus filhos, nós somos Teus servos, nós somos Teus herdeiros, nós Te amamos, Senhor, e nós desejamos honrar, bendizer o Teu santo nome. E mais uma manhã, e mais um domingo, dia do Senhor, nós estamos reunidos para louvar, para bendizer. Senhor, neste momento damos graças por esse privilégio tão grande que o Senhor nos amou eternamente, o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor habita em nós, meu Deus, e o Senhor intercede por nós, Senhor Jesus, e em breve voltará, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui, Senhor nosso Deus, louvando, bendizendo, engrandecendo o Teu nome, porque Te amamos, e o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso bem maior. Nós honramos e louvamos a Ti neste dia do Senhor, Pai, como nosso Deus verdadeiro, justo, único Deus, santíssimo, poderosíssimo, sapientíssimo, cheio de graça, cheio de misericórdia, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que controla todas as coisas, nosso Criador, nosso provedor, que nos manteve, que nos mantém mais uma vez, Senhor, mais uma semana. Muito obrigado, Pai, obrigado porque nos deste a vida, nos deste o livramento, nos deste o alimento, nos deste todas as misericórdias, Senhor. Acima de tudo, nos deste o Teu Filho, nos levaste a Te amar. Nós queremos, Senhor, expressar nesta manhã, nesta EBD, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor, o nosso desejo, meu Deus, de viver em piedade, de honrar o Teu nome, de andar no Senhor, de glorificar a Ti. Estamos aqui nos dobrando, Senhor, e honrando o Teu nome tão santo. Mais uma vez, nós oramos, nós pedimos que a nossa vida inteira seja um louvor, que a nossa vida inteira seja em honra e glória ao Teu tão santo nome. Pai santo e justo, muito obrigado. Obrigado por esta semana. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de que nos dás no domingo, dia do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela nossa congregação, pelos nossos irmãos de outras igrejas. Obrigado em meio a esta pandemia, em meio a essas dores. Nós sabemos, nós temos convicção de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está controlando tudo, de que o Senhor está conduzindo tudo, meu Deus, para um bom propósito. E o Teu povo estás abençoando, estás guardando, estás fazendo bem, mesmo em meio a todas as dores. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome tão santo, Senhor. A Te adoramos e a Te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos, meus irmãos, cantar neste momento o Salmo de número 46. Louvemos, bendigamos ao Senhor, nosso Deus tão santo. Salmo 46. Louvemos ao Senhor. Deus é nosso refúgio, nosso abrigo contra o mal, socorro bem presente quando em tribulação. Não hemos de temer até se a terra estremecer, e nem que os montes se abalem no seio do mar, ainda que as águas venham a tumultuar.
Irmãos, nós estamos lendo, não é, a cada escola bíblica dominical um capítulo do Antigo Testamento. Estamos fazendo a leitura sequencial do Antigo Testamento e à noite fazendo a leitura sequencial do Novo Testamento. E neste momento nós, já tendo lido já vários livros, né, do Antigo Testamento, já iniciamos a leitura do livro de 1 Samuel e hoje nós vamos ler o capítulo 2. Semana passada nós iniciamos a leitura deste livro e hoje vamos ler o capítulo 2. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 2 da Sagrada Escritura. Vamos todos então fazer esta leitura bíblica desta manhã de EBD, 1 Samuel, no capítulo 2, meus irmãos. Vamos ler então a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus. Leamos então 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ler a Sagrada Escritura. Diz a palavra de Deus: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: Queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar.
Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o inimigo na morada, em lugar de todo bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus filhos, a Ofne e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua tão santíssima palavra. Nós possamos meditar, nós possamos pensar muito nesse grande capítulo que nós acabamos de ler. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar, meus irmãos, neste momento, mais um hino, e aí logo em seguida nós vamos passar para o momento da palavra de Deus, da exposição das Sagradas Escrituras, da aula desta manhã da Escola Bíblica Dominical. Cantemos ao Senhor o último hino desse momento, o tão belo hino do HCC 344, firme nas promessas. Louvemos ao Senhor. Firme
Vamos fazer a leitura nesse momento, meus irmãos, para passarmos para a nossa meditação na palavra do Senhor nesta manhã, no capítulo 37 de Gênesis. Eu quero, com a graça de Deus, tanto agora de manhã como à noite, meditar um pouco com vocês sobre a vida deste grande homem de Deus, que é José. E nós vamos tirar lições da vida dele, que foi um homem que sofreu muito, que foi perseguido e que finalmente, dentro do propósito divino, chegou a ser tão importante no Egito e que foi usado por Deus para a salvação daqueles, inclusive, que o tinham perseguido, porque aquilo era o propósito de Deus. E é muito importante nós meditarmos um pouco nessa história, meus irmãos, com relação a esse momento que a humanidade está vivendo, que todos nós estamos vivendo, de pandemia, de tristeza, de mortes, de dores. Nós vamos meditar um pouco, aplicando a nossa vida, aplicando essa situação para a nossa orientação, para a nossa consolação. Eu convido então você a abrir comigo em Gênesis capítulo 37. Vamos ler então, irmãos, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Diz assim, irmãos: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe neste momento na meditação da sua santíssima palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor neste momento nos guie, em nome de Jesus, nos perdoe qualquer pecado, Senhor, e nos dê a graça nesta hora para que nós possamos meditar um pouco na história, tanto agora de manhã, Senhor, como também no culto da noite. Meditar um pouco, Senhor, na história deste teu servo tão piedoso, tão importante na história da redenção, que é José. Nós oramos, Senhor, nos ensina e aplica a nossa vida para a nossa edificação, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Eu gostaria, irmãos, de falar dentro do aspecto, irmãos, de José, sobre alguns temas que eu inclusive coloquei aí no nosso boletim, que está aí bem destacado, irmãos, que é sobre a fé, a sabedoria e a piedade de José em meio à crise. E exatamente é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos nestes estudos, tanto agora de manhã como também no culto da noite, na bênção, na graça do nosso Deus, né? Nós vivemos, como os irmãos sabem, alguns irmãos sabem, né? Um momento de crise, um momento em que nós passamos situações bem difíceis, de risco para a nossa vida, para a vida principalmente dos grupos vulneráveis, né? Em relação a esse coronavírus. Nós estamos vendo o mundo em ansiedade, em perplexidade. Nós estamos também
experimentando, irmãos, um risco muito grande de uma crise econômica, talvez sem precedentes. São situações realmente preocupantes que nós vivemos, irmãos. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre José, que viveu na sua vida situações de crises terríveis, irmãos, em que ele foi perseguido, ele também esteve ameaçado de morte, seus próprios irmãos queriam matá-lo, mas finalmente acabaram vendendo-no, não é, para estrangeiros, e ele sofreu tanto, ele foi vendido como servo, ficou ali distante da família, distante do seu pai, como servo na casa de Potifar, foi também tentado, foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, foi parar no cárcere por causa disso e passou momentos ali de muita dificuldade, mas por todo esse período, meus irmãos, nós percebemos exatamente essas três características: a fé de José, a sabedoria de José e a piedade de José em todos esses momentos, né? Então, meus irmãos, eu gostaria um pouco de tratar com vocês sobre esses aspectos exatamente na história, na vida de José, deste grande servo do Senhor, que é tão importante para nós aplicarmos nesse momento, eu penso, na nossa vida. E é isso exatamente que eu quero fazer com estes dois estudos, tanto agora de manhã como agora à noite, para nós refletirmos um pouco. Quero também dizer aos irmãos que nós temos uma série de estudos sobre a vida de José, está publicada no nosso canal da Congregação Batista Reformada em Belém, e os irmãos da congregação e outros amigos que estão acompanhando esse culto de hoje, essa mensagem, se quiserem, podem acessar essa série de estudos onde eu abordo com muito mais detalhes, características da vida de José e procuro aplicar na nossa vida. É uma série de estudos, eu não me lembro agora quantos estudos são, mas são bastante estudos aí que os irmãos podem acessar. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante da vida de José. E uma característica muito evidente de José, que eu gostaria de abordar neste momento, é que José é um homem que desde a sua juventude ele teve experiência com Deus, ele teve a palavra de Deus, Deus falou com ele, Deus se revelou a ele, Deus desde o início, na verdade, desde essa idade aqui dele tão jovem, uma palavra de Deus diz que, versículo 2, estas são as gerações de José, sendo José de 17 anos, ou seja, quando era bem novinho ainda, bem jovenzinho, ele apacentava com seus irmãos as ovelhas de seu pai, não é? E ali, naquele momento, irmãos, observamos que novinho assim, Jacó o amava mais que os seus outros filhos, e isso criou ali uma situação de ciúme, de inimizade dos irmãos de José contra ele. Mas a característica mais importante de José, meus irmãos, é que Deus falou com ele, é que Deus lhe deu a sua palavra, que Deus lhe deu a sua revelação. E isso fez toda a diferença para a história de José. Esse ponto específico é que fez José ser quem ele era, né? Se tornar quem ele se tornou, um homem de fé, um homem de sabedoria, um homem de piedade, mesmo nas situações mais difíceis, mais complicadas da vida. Nós observamos aqui exatamente esse aspecto, porque Deus fala com ele. É bem interessante que a maneira como o Senhor Deus fala com José é muito pelos sonhos, né? Deus se revelava a ele pelos sonhos. Podemos dizer assim, José é o homem dos sonhos. Então, os sonhos vão aparecer em vários momentos na vida de José. Aqui, quando ele é novinho, depois que ele interpreta o sonho do padeiro mor, do copeiro mor, no cárcere, e depois que ele interpreta o sonho de Faraó. Então, os sonhos, eles vão ser muito importantes na vida de José, mas esses sonhos não são meros sonhos, né? Mas são revelações de Deus, revelações que naquele momento ainda não tinha a Bíblia completa. Deus falava de várias formas, como vai dizer lá em Hebreus capítulo 1, e entre essas formas está exatamente os sonhos. Então Deus estava se revelando, Deus estava mostrando o seu propósito a José. E aqui nesses dois sonhos que nós acabamos de ler, em que Deus está falando a José,
Deus está apontando para ele o propósito, ou seja, de que ele realmente seria um rei, seria um líder, seria alguém importante, seria alguém que salvaria a sua própria família da fome que viria, e que por consequência, meus irmãos, disso, José seria um tipo de Cristo, porque Cristo é o verdadeiro Salvador, é o verdadeiro Redentor, é aquele que nos livra da morte. Então José seria um tipo de Cristo, mas Deus tinha um propósito, meus irmãos, na vida de José, e Deus revelou esse propósito para ele. E ele, meus irmãos, então tinha desde o início essa iluminação, esse esclarecimento da vontade de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua vida. José era um homem que conhecia Deus, e José era um homem também que conhecia os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a vida deles. Já os irmãos de José, eles não tinham a mesma compreensão, eles não tinham o mesmo entendimento que José tinha. Isso é bem óbvio na história. Tanto não tinham, como também, quando José contou a história dele, o sonho, eles também, numa incompreensão, e mesmo naquele momento até Jacó não compreendeu, né, o sonho. Mas eu queria me deter especialmente nos irmãos de José. Eles se revoltam e eles ficam ainda com mais raiva de José, além da inveja que eles já tinham de José, porque o pai o amava mais do que eles também ficam mais aborrecidos ainda com José por causa dos sonhos, porque eles entenderam a implicação do sonho, né? Que eles iriam se prostrar diante dele. Isso fez eles ficarem mais irados ainda. Então diz o versículo 8: então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras, né? Então observe que além do ódio que eles já tinham por causa de José ser o preferido, né, de Jacó, agora também odiavam mais ainda, odiaram-no mais ainda, por causa dos sonhos. Entenderam a aplicação do sonho, que José iria reinar, e era exatamente isso que Deus estava mostrando. José seria um líder, seria um rei, seria um governante, e os salvaria, né? Mas naquele momento, irmãos, eles não compreenderam isso, eles não compreenderam a verdade de Deus, a revelação de Deus, aquilo que Deus estava falando para eles, e eles então se revoltaram, ficaram ainda com mais ódio de José. E aqui nós temos então uma pista, meus irmãos, e eu gostaria de refletir muito sobre esse aspecto com os irmãos agora nesta primeira mensagem, e aí nós vamos depois desenvolvendo um pouco mais o assunto, em termos aí, como eu tenho falado, da fé, da sabedoria e da piedade de José, mas em meio à crise. Mas nós observamos que aqui está uma diferença muito importante entre José e entre seus irmãos. José era um jovenzinho, mas que já tinha os sonhos, que já estava sendo atingido ali pela palavra de Deus, pela iluminação de Deus, e compreendia o propósito de Deus já. Ali Deus já estava mostrando para José o propósito que Deus tinha a ele, aquilo que o Senhor iria operar nele, e para salvar inclusive aqueles irmãos, inclusive reinar sim, mas como um verdadeiro rei, porque esse é o aspecto. Que é um rei. Um rei não é um ditador. Um rei, no sentido das escrituras, não é maléfico, mas um rei é um rei justo, é um rei que salva, é um rei que faz justiça, não é? E é nesse sentido, e que por isso um tipo do próprio Cristo Jesus, e é nesse sentido que Deus já estava ali mostrando para aquele jovenzinho de 17 anos o propósito que ele tinha para esse rapaz, para este moço, de fazer dele um rei justo, salvador, inclusive queria salvar os seus próprios irmãos. Isso, irmãos, fez com que José, seguindo esse propósito de Deus, fosse tão perseverante nas mais terríveis situações que a maioria de nós não vai passar. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi ameaçado de morte, poderia ter sido morto ali, porque os irmãos estavam com muito ódio dele. Ele foi vendido, ele ficou ali preso por vários anos. Ele esteve numa situação muito difícil, e tudo em injustiça, tudo sem ele ter culpa, tudo sendo atribuído e colocado sobre José sem que ele tivesse realmente feito algum ato mal, algum crime e assim por diante, mas tudo em injustiça realmente. Nós observamos isso, meus irmãos, mas ele se manteve firme exatamente por causa da palavra de Deus, exatamente por causa da revelação de Deus, exatamente por causa do propósito que Deus
tinha ele se manteve firme, perseverante, paciente e altruísta. Nós vamos observar também na vida de José é que ele, além da perseverança, ele o tempo todo aparece ali como um moço altruísta, um homem altruísta. Ele vai sempre ali apoiar o seu pai, ele vai sempre ser obediente ao seu pai, ele vai, depois de vendido, ele vai ser um servo fiel de Potifar, vai cuidar bem da casa de Potifar. Quando já no preso, ele vai servir também o copeiro, o padeiro, interpreta o sonho deles, os procura auxiliar, ajudar. Ele vai depois, posteriormente, salvar, meus irmãos, salvar aqueles seus perseguidores. Então, há uma atitude absolutamente altruísta, uma atitude de fé, uma atitude de perseverança no propósito de Deus e uma atitude altruísta. Enquanto que os seus irmãos não. Seus irmãos vão odiar José, vão perseguir José, vão pensar até em matar José e vão fazer coisas horríveis, vão vender José, vão mentir para o pai tantos anos, escondendo o que de fato tinha acontecido com eles, ou seja, ódio, raiva, egoísmo, maldade, perversidade, tudo isso, meus irmãos. Então nós observamos, amados, e esse é o meu ponto que eu quero destacar nesta nossa meditação nas Escrituras nesta manhã, é que vai fazer toda a diferença se nós estivermos ouvindo ou não a palavra de Deus em situações de crise, nos vários momentos da nossa vida. Eu queria colocar aqui, procurar ilustrar um pouco mais dentro de um aspecto, meus irmãos, aqui da própria história. Observe que eles eram assim, José era mais amado que eles. Observe que ele teve sonhos e que eles entenderam a implicação do sonho, em que José iria reinar sobre eles, e observe a reação deles, ódio, e até mesmo tentar matar José, como nós observamos aí na continuidade do capítulo. Por que isso, meus irmãos? Porque aqueles homens, eles não tinham a revelação divina, eles não tinham a orientação divina, mas eles estavam agindo pelo pecado, eles estavam agindo pela iniquidade, pelo coração mau deles. Então, em momentos em que a situação não era favorável, e a bem da verdade, aquela situação era uma situação muito menor, muito vamos dizer assim, de um grau muito menor de dificuldade, de aflição, do que o que José passou, mas mesmo era, na verdade, o pai amava mais a José. Eles entenderam ali o sonho de José, ou seja, não se caracterizava as aflições, a natureza, por natureza, não se caracterizava a aflição que José passou. José foi vendido, José foi traído, José, tanta coisa terrível aconteceu na vida dele. Mas observe, irmãos, que esses homens, diante dessas situações desfavoráveis, que nem se compara com a situação de José, eles se tornaram homens raivosos, homens que fizeram mal como a reação disso. Por quê? Porque eles não tinham fé, porque eles não tinham a luz da palavra de Deus, porque eles não tinham entendimento da verdade das Escrituras. José não. José, em situações muito piores do que eles passaram, o que era, na verdade, caracterizado por de fato uma aflição, que eles naquilo não estavam passando de fato uma aflição. José, porém, reagiu de maneira muito melhor que eles, digamos assim. José foi altruísta, perseverante, José descansou em Deus, José foi piedoso, José amou a Deus, José foi fiel a Deus. Por quê, irmãos? Porque José conhecia Deus pela sua palavra, porque José conhecia os propósitos de Deus pela sua palavra, e eles não. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o que vai fazer com que o homem reaja diante das dificuldades, das lutas, das aflições e das situações normais da vida, de uma maneira ou de outra, dependerá disso. Ele conhece a Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele está sendo orientado, iluminado por Deus para enxergar as coisas ou não, ou ele está sendo orientado pelo seu pecado, pela sua cegueira, pela sua própria iniquidade. Isso vai fazer toda a diferença, meus irmãos, em relação à reação
dessas pessoas. E aqui que eu quero tocar num aspecto muito importante para esse presente momento, irmãos, que a humanidade está vivendo e que nós todos, portanto, inseridos nessa humanidade, também estamos sendo atingidos por essa situação. É uma situação realmente de grande preocupação, é um problema, não é pequeno. Nós estamos vendo nações inteiras, meus irmãos, é uma pandemia, nações inteiras serem atingidas, nações fecharem as suas portas, fecharem os seus comércios, entrarem de quarentena por causa de um vírus. A questão econômica, irmãos, está aí ameaçando todas as nações e o nosso país também. Nós estamos vendo, irmãos, a ansiedade crescer, e junto com essa ansiedade, os conflitos, né, tanto internos, especialmente estamos vendo aqui, é bem claro e bem evidente no nosso país, o conflito entre as autoridades, a ansiedade, o nervosismo, os egoísmos se manifestando. Tudo isso está acontecendo, irmãos, mas como nós poderemos reagir de uma maneira apropriada? Como nós poderemos reagir de uma maneira a que Deus realmente venha a ser glorificado e nós reajamos de uma maneira benéfica, não dessa maneira pecaminosa, não dessa maneira egoísta, não dessa maneira iníqua, como por exemplo os irmãos de José reagiram, e como muitas vezes nós temos visto aí reações de ansiedade, de raiva, de preocupação. Como? Se a palavra de Deus for a nossa orientação, for a nossa direção. O que eu quero dizer aos irmãos nesse momento é que nós precisamos muito, meus irmãos, muito das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus. Duas coisas nós precisamos em momento de crise, na verdade antes da crise, né? Porque inclusive aqui nós observamos que antes de José passar tudo o que ele passou, ele teve o conhecimento da palavra de Deus. Então, antes mesmo da crise, nós devemos estar fundamentando, crescendo no conhecimento das Sagradas Escrituras com oração, porque nisso nós estaremos, irmãos, conhecendo a Deus, os propósitos de Deus, e poderemos então reagir de uma maneira apropriada diante das dificuldades, diante das lutas, diante das aflições, inclusive como essa. O meu ponto aqui é da importância tão grande, meus irmãos, de nós, isso toda a Escritura vai mostrar, de nós estarmos enchendo, absorvendo e enchendo a nossa mente, nosso depósito mental pela palavra de Deus, nos enchendo da sabedoria de Deus, nos enchendo da palavra de Deus, para que nós possamos enfrentar toda circunstância da vida, seja boa, seja má, e seja muito má, terrível na verdade, com tantos milhares de mortes, já como esta presente pandemia. Nós precisamos estar enchendo o nosso depósito mental com a palavra de Deus. A minha questão, meu querido irmão, é essa, que você pense, que você reflita. Você tem enchido a sua mente com a palavra de Deus para poder enfrentar essas dificuldades de uma maneira apropriada, de uma maneira correta? Você tem feito isso? Você tem procurado sempre, todos os dias, meditar nas Escrituras, encher a sua mente? Irmãos amados, isso é fundamental. Fica bem claro, fica bem evidente que se nós não fizermos isso, nós não poderemos. Isso aqui é só mais uma história bíblica que mostra isso, mas toda a Escritura mostra isso. Nós precisamos estar enchendo-nos cada vez mais e continuamente da palavra de Deus. Se você não tem feito isso, meu querido irmão, se você tem pouco conhecimento da palavra de Deus e pouco tem insistido nessa palavra e pouco tem buscado a ela, eu devo lhe dizer que você não vai poder reagir de uma maneira apropriada diante dessa circunstância presente que nós estamos vivendo nesse momento. Mas isso não é para que você fique desestimulado, não é para que você fique desesperado, que eu estou dizendo isso, muito ao contrário, é para lhe exortar ao arrependimento. Um dos motivos, meus irmãos, dessa crise toda é que o Senhor está mostrando aos homens como os homens precisam de Deus, como os homens precisam se humilhar diante de Deus e buscar a sua palavra e buscar a sua verdade. Então é muito importante que nesse momento, se você não tem enchido o seu depósito mental com a palavra de Deus e, portanto, não está conseguindo reagir de maneira apropriada, que você se arrependa e que você comece a fazer isso hoje. E essa é a mensagem mesmo da própria circunstância que nós estamos vivendo. Deus está, na verdade, com tudo isso também dizendo que aos homens que se arrependam, que busquem a Ele, que se voltem a Ele. E talvez seja o momento, se você não tem feito isso, né? No caso de você não está fazendo isso, talvez não, na verdade, é o momento de você se arrepender e de você se voltar para Deus. E eu lhe exorto a fazer isso.
meu irmão, porque é só dessa maneira que você realmente poderá reagir de uma forma apropriada. Agora, por que de uma maneira, vamos dizer assim, mais aplicando ou olhando um pouco mais a natureza da situação, por que que José reage de uma forma e os irmãos reagem de outra forma? Por uma questão básica que eu gostaria que você meditasse também comigo nessa manhã. É que José estava sendo levado, sendo orientado pelo propósito de Deus. José não estava agindo em nenhum momento, a partir desse momento aqui, a partir dessa situação em que Deus começou a falar com ele, quando ele tinha apenas 17 anos, José não agiu conforme o propósito seu ou de outra pessoa, mas conforme o propósito divino. Ou seja, nós podemos crer que a partir daquele momento Deus já começou a mostrar para José que ele seria rei e que ele teria um propósito no grande plano de Deus de salvar o seu povo. E José então sabia que Deus faria isso. José tinha algum conhecimento já disso, podemos crer, e vivia diante de um Deus que tinha um propósito. Ele com certeza não entendia todos os caminhos em que Deus estava tomando, mas ele acreditava, meus irmãos, que o Senhor soberano iria operar na sua vida, iria cumprir este propósito na sua vida. Nós podemos crer nisso. Eu penso exatamente então que aqui está o entendimento, a compreensão do propósito divino, e que José, irmãos, não estava vivendo de acordo com a sua vontade. Não era ele que controlava a sua vida, mas ele sabia que era um servo do Senhor e que Deus o estava conduzindo a um propósito determinado, que iria cumprir esse propósito, e ele então nunca perdeu, irmãos, esta fé, este descanso neste propósito divino, de que Deus iria cumprir esse propósito. Ele amava a Deus, ele servia a Deus, e ele queria que, tão somente que esse propósito divino se cumprisse na sua vida, irmãos. E efetivamente isso fez com que ele perseverasse, isso fez com que ele fosse altruísta, isso fez com que ele não desanimasse diante das circunstâncias da vida. Já os irmãos dele não. Já os irmãos de José, pelo menos aqui no início da história, depois eles vão se arrepender e assim por diante. Deus tinha um propósito na vida dele exatamente nisso, mas no início aqui da história, pelo menos, eles não agem com propósito divino, eles rejeitam a palavra de Deus. E observemos até mesmo que quando eles tomam conhecimento do sonho de José é tão novinho ainda, chega a eles e conta, e eles entendem, como eu tenho falado, as implicações do sonho, que eles iriam se humilhar, que José reinaria sobre eles. Quando eles percebem isso, em vez de eles se submeterem à palavra de Deus, eles ficam revoltadíssimos. Ou seja, não era a palavra de Deus, não era o propósito de Deus que os controlava, que os dominava, mas o seu coração cego e mau. Por isso, irmãos, eles não conseguiam reagir apropriadamente. O que eu quero dizer então é que a questão do conhecimento da palavra de Deus, ela nos orienta, porque ela nos faz conhecer a Deus e nos faz perceber o propósito divino, que é exatamente agradar a Ele e ser servo dEle para aquilo que Ele tem designado para as nossas vidas. Essa é a grande questão. E que Deus vai agir por vários meios, muitas vezes difíceis, muitas vezes de aflições, de angústias e mesmo de males, não é? Mas Ele cumprirá o seu propósito. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, quando o homem, irmãos, não se submete a isso, não compreende isso, mas fica ensimesmado, mas fica dominado pelo seu próprio pecado, pela sua própria vontade, pelo seu próprio egoísmo e aquela coisa tão mesquinha de que o meu pai ama mais meu irmão, como era o caso deles, eu não consigo o que eu quero, ele está dizendo que vai reinar sobre nós, que coisa, reinarás sobre nós. Então os homens estão dominados aqui não pela revelação do propósito divino, mas pelo seu pecado, pelo seu egoísmo, pelas suas vontades mesquinhas, pelas suas raivas, pelos seus desejos, pelos seus egoísmos. Esses homens então não agem pelo propósito divino, pela fé, pela sabedoria, piedosamente, mas agem pelo pecado, reagem pelo pecado, reagem mal, porque eles não têm o entendimento e não agem conforme o propósito de Deus, mas conforme o seu pecado, o seu egoísmo, a sua maldade. Eu quero perguntar para você, como você tem reagido diante dessa situação? É uma situação difícil, meus irmãos,
é uma situação de frustração. Eu já estive abordando nos estudos aí passados nossos, né? Eu acho que foi na terça-feira, assim, sobre a questão da frustração, sobre a questão da incerteza, e isso é realmente uma circunstância em que traz para nós frustração, incerteza e assim por diante. Mas a grande questão é: você tem reagido assim? Você tem se sentido frustrado? Você tem se sentido incerto? Você tem se revoltado? Você tem agido com egoísmo? Você tem agido dessa maneira, meu irmão, diante da circunstância, dessa situação que nós todos estamos passando? Você tem agido, vamos dizer assim, como os irmãos de José, começado a prejudicar alguém por causa do seu pecado, da sua iniquidade, se tornado ansioso, se tornado raivoso, prejudicado as pessoas em volta de você? Por que isso tem acontecido? Por causa do pecado, por causa dessa falta de consciência, falta de descanso no propósito divino. Isso pode acontecer com o cristão, irmãos, quando ele se deixa, em vez de dominar-se, se deixar dominar, melhor dizendo, pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, ele começa a se deixar levar pela ansiedade, pelo medo, pela raiva, pela frustração, pela incerteza, pelo coração dele, porque ainda é pecador, ainda tem que mortificar o pecado. É aquilo que o salmista diz tantas vezes, né? Eu já li tantas vezes com os irmãos, porque eu amo muito esse trecho da palavra de Deus e já procurei ler com vocês tantas vezes, quando o salmista diz: porque estás abatido, a minha alma, espera em Deus. Ele está combatendo exatamente a sua tendência pecaminosa de desespero, de angústia, de duvidar até mesmo da bondade de Deus, de se sentir desesperado, sozinho, frustrado. Mas ele diz: espere em Deus. Meu querido irmão, eu quero lhe dizer que este é um momento difícil de nossas vidas, todos nós, de incertezas, de frustrações, de incertezas quanto ao futuro. Mas não devemos agir com desespero, com raiva, com egoísmo, como os irmãos de José, porque isso é o pecado. Nós devemos então nos deter no propósito divino, no propósito do Senhor nessas circunstâncias, meus irmãos. Deus tem um propósito? Deus tem um propósito? Sim, meus irmãos. Observemos na história de José que Deus foi cumprindo o seu propósito, inclusive pelas aflições, inclusive pelas angústias, inclusive pelo pecado dos seus irmãos. Não que Deus fosse autor do pecado, mas Deus domina até os atos maus dos homens e está operando em todas as circunstâncias para cumprir os seus propósitos, para beneficiar os seus servos, para glorificar o seu santo nome. E Deus estava fazendo isso com José. E Deus está fazendo efetivamente. Eu quero aqui, irmãos, dizer com absoluta convicção, baseando-me nas Sagradas Escrituras, no ensino sobre a doutrina de Deus, da palavra de Deus, no que a Bíblia mostra como o Senhor Deus age soberanamente, de forma sapientíssima, misteriosa, que nós não podemos muitas vezes entender. Deus está cumprindo o propósito através dessa pandemia. Eu não sei qual é, mas eu sei que é benéfico para a minha alma, para a sua alma. É benéfico para nós, é benéfico para a minha alma, para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, para nós, no sentido do bem maior, que é nos aproximarmos dele, é nos edificar, é operar em nós. Então não tenhamos dúvida disso, não tenhamos dúvida disso. Mas a grande questão de José, meus irmãos, era essa, e eu queria avançar um pouco mais. Em que sentido o propósito de Deus se cumpriria? Qual o propósito de Deus, vamos dizer assim, de forma mais geral, é isso que eu quero dizer. Qual seria o propósito de Deus na vida de José? Primeiro, que José glorificasse a Deus. Sempre é isso, né? Deus seria glorificado em José. Deus seria glorificado em José. Pelo fato de José ser aquele salvador. E José depois vai dizer: Deus fez isso. Não é?
Deus fez isso. Depois, lá no finalzinho, até quando os irmãos duvidam, ficam com medo do que José possa fazer contra eles, José vai dizer assim: Deus fez isso. Deus salvou tantas vidas. Deus operou isso. A glória do Senhor. Meus irmãos amados, eu sei. Eu queria que você pensasse nisso. Deus está glorificando o seu nome nessa pandemia. Não sei como, mas eu sei que sim, que Ele está fazendo isso, irmãos. Pelo que a palavra de Deus nos mostra. Descanse nessa verdade. Descanse nessa verdade. Deus está glorificando o seu nome, como glorificou o nome dele por toda essa história de José, que nela existiu tantas aflições e tantas angústias. Mas em segundo lugar, irmãos, José salvaria seus irmãos. José, ele seria usado por Deus para trazer vida da morte, da dor, do sofrimento, das angústias. Deus traria vida. E também podemos dizer, irmãos, que Deus trará vida através dessa pandemia. Deus trará benefícios vivificantes. Deus salvará. Deus operará a sua graça, mesmo em meio a essa pandemia. E Deus está operando, inclusive, por esse meio, dentro do grande conjunto da providência divina, para operar essas obras. E através do seu povo, através da sua igreja, no sentido exatamente do altruísmo, de que a igreja de Deus, nesses momentos, como José, não deve agir com aquele sentimento de porque eu estou passando por isso, mas com aquele pensamento e sentimento, como eu devo glorificar a Deus e servir ao próximo nisso. E é interessante nisso e por isso, né? E é interessante que José sempre teve esse pensamento. Quando ele estava no cárcere, ele ajudou o copeiro e o padeiro mor. Quando ele finalmente se tornou tão importante no Egito, segunda pessoa do Egito, né, só abaixo do faraó, e quando ele viu seus irmãos, ele testou seus irmãos, mas ele finalmente salvou seus irmãos. E ele disse: é isso que Deus queria. Esse é o propósito divino. Deus que me trouxe para cá. Então, irmãos, sempre Deus está operando bem. Nesses momentos, nós devemos descansar no Senhor, que o Senhor está operando, Ele é soberano e Ele está glorificando o seu nome e Ele está nos beneficiando, e devemos saber que em meio a essa pandemia nós devemos nos colocar dentro do propósito divino, de ser inseridos nessa grande obra benéfica de salvação, de ajuda, de edificação do seu povo, da sua igreja, e também de ajuda à humanidade neste momento difícil de luta, e Deus está operando nisso. Esse propósito de glória de Deus e de ser altruísta e de não egoísta, ficar assim mesmado, isso vai fazer toda a diferença, irmãos, para nós passarmos por esse momento de uma maneira benéfica, confiante, tranquila, pacífica, glorificando a Deus, servindo ao próximo. E é exatamente assim que nós devemos passar este momento difícil, meus irmãos, pelo qual a humanidade passa. A igreja deve ser o exemplo de Deus disso, o exemplo de Deus disso. Eu queria então, irmãos, encerrar essa nossa meditação nesta manhã, né, com este pensamento aos meus irmãos, que nós colocássemos agora de uma maneira assim, a fazer um contraste bem evidente, os irmãos de José e José. Como eu procurei dizer, o que fez a diferença é que eles não tinham a palavra de Deus. José tinha. Eles não agiam pelo propósito divino. José agia. Eles agiram pelo egoísmo, pelo pecado. José pelo propósito divino. E qual era esse propósito? A glória de Deus e o benefício do próximo, a salvação do próximo. E assim nós devemos agir hoje, irmãos. Meu querido irmão, procure ver esta presente pandemia não pelo seu pecado. Se nós olharmos para isso sem a revelação de Deus, nós não vamos entender esse propósito divino, que Deus tem propósito em tudo, inclusive nisso. Nós vamos olhar para isso e ficar preocupados, ansiosos, nervosos, mesmo em pânico,
isso pode acontecer, ou pode acontecer de nós nos revoltarmos, nos aborrecermos, pode acontecer também de nós começarmos a brigar uns com os outros, e ofender uns aos outros, e odiar uns aos outros. Este é um propósito pecaminoso. Essa é a atitude de quem não tem o conhecimento do propósito divino. Mas aqueles, meus irmãos, que entendem a palavra de Deus, sabem do propósito de Deus e entendem que deve glorificar Deus nisso, e Deus está glorificando o seu nome disso, procure se inserir nisso, agindo de forma a glorificar a Deus. Em segundo lugar, servindo ao próximo, amando o próximo, e Deus está operando isso, meus irmãos. Mas eu queria ainda finalizar, meus irmãos, e dizer a vocês que tudo isso aqui está apontando para Jesus, para Cristo. Cristo seria tipificado em José. Cristo está sendo ilustrado em José. Cristo está sendo demonstrado em José. E observem, irmãos, o centro da Escritura é Cristo. Eu posso dizer também que há uma certa relação com tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, porque tudo está... há uma relação nesses dois aspectos, porque assim como Cristo estava sendo tipificado aqui, inclusive em todos esses acontecimentos, inclusive no sofrimento de José, estava concorrendo para essa tipificação de Cristo, para essa demonstração de quem é Jesus na vida de José. Assim também nós podemos dizer que tudo está concorrendo. Há uma certa relação aqui. Eu penso que toda a providência divina está concorrendo para que esse reinado vindouro do nosso amado Salvador Jesus Cristo contribui para isso, concorre para isso, se conduzirá para isso. Cristo Jesus deve resplandecer por nossa vida, pela vida da igreja também. É uma aplicação aqui nesse aspecto. Neste momento, irmãos, a igreja deve levar Cristo, a igreja deve apontar para Cristo, a igreja deve proclamar a Cristo nesse momento, inclusive para as pessoas desesperadas, inclusive assim como José foi tão altruísta e ele não odiou seus irmãos, mas ele proclamou e salvou e deu esperança aos seus irmãos. E nisso ele tipificou tanto o nosso amado Salvador, que fez exatamente isso, salvou inimigos, amou inimigos, morreu por inimigos. Irmãos amados, como nós devemos amar as pessoas, como nós devemos amar a todos, e devemos levar a eles Cristo Jesus, a esperança em Cristo Jesus, aos que não o conhecem, aos que não o amam, aos que já blasfemaram dele, que nós sabemos, aos que disseram bobagens dele ou blasfemaram dele, que nós sabemos, mas levar a eles e dizer e falar a eles de Cristo Jesus, que Cristo é a esperança, que eles se arrependam, que eles se humilhem diante de Deus, que eles creiam no Senhor Jesus Cristo, levar a esperança ao homem aflito, à mulher aflita, que vê este mundo, um mundo que está acontecendo, a ameaça da morte pelo vírus, a ameaça da crise econômica, levar Cristo a eles, dizer que Cristo é a esperança deles. Irmão, nós estamos aqui exatamente como igreja de Deus para apontar Cristo a eles. E eu quero dizer inclusive a você, que talvez tenha alguém me ouvindo, ou pessoas me ouvindo que não tem Cristo ainda. Cristo é a esperança, meu amigo. No meio de todas essas aflições e dores, Cristo é o Salvador que morreu na cruz por pecadores como você. Arrependa-se, creia nele e espere nele, porque o reino dele está vindo. O coronavírus, a pandemia, não tem a palavra final, mas Cristo é o Senhor, inclusive sobre isso, e ele está vindo reinar. Arrependamo-nos, creiamos nele. Meus irmãos, enfim, eu quero concluir esta mensagem dizendo a vocês, irmãos, uma aplicação final. Procurem conhecer as Escrituras com oração. Clamem a Deus, que Deus lhes dê essa revelação da palavra da verdade, para que vocês possam saber o propósito divino, para que é em primeiro lugar a glória de Deus, e nos levar a viver para o bem do próximo, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, 2 tábuas da lei, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos viver assim nessa pandemia, e não fazer como os irmãos de José, raivosos, desesperados, agindo pela carne, sem um propósito divino, não honrando a Deus e odiando, fazendo mal. Que Deus nos abençoe e que Deus nos leve a agir como José nas aflições, ter fé, né? Ter sabedoria nesse aspecto, né? E ter
piedade, um andar piedoso. E hoje à noite, com a graça de Deus, eu quero avançar um pouquinho mais esse estudo no nosso segundo culto desse dia do Senhor, avançar um pouquinho mais nesses aspectos. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais na sua palavra, no seu propósito, para a sua glória, para o bem, para o amor nosso, benéfico aos nossos próximos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua tão santa palavra, meu Deus, que nós podemos meditar um pouco hoje à noite, hoje de manhã, melhor dizendo, e que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, nos guarde na Tua tão santa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. E no meio dessa crise, nos levando a conhecer o Teu propósito, a andar no Teu propósito e a, Senhor Deus, honrando o Teu nome por nossas vidas e amando o nosso próximo nessa pandemia, porque nós cremos que o Senhor está operando nisso, e nós queremos viver assim, para a honra, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Que assim seja, meu Deus, louvado seja o Senhor cada vez mais, hoje e sempre em Cristo, e faz isso na nossa vida, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, vamos dar aqui alguns avisos, né? Nós, daqui a pouco, vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical. Queridos irmãos, hoje à noite, então, eu estarei publicando o segundo link para o culto da noite. Então, eu peço muito, meus irmãos, que durante esses domingos, né, que nós não estamos podendo nos reunir, você reúna com a sua família. Vamos procurar, né, manter até mesmo os horários, para que nós estejamos, irmãos, juntos, né, apesar de cada um estar nas suas casas, mas juntos, estamos ali juntos adorando a Deus, glorificando o seu nome, exatamente às 8h30, como eu fiz hoje, né, e às 18 horas, hoje às 18 horas, vou repetir esse processo que temos seguido nos domingos, vamos estar aí publicando o segundo link. Eu peço então aos irmãos que reúnam nesses horários suas famílias, para que nós possamos juntos, apesar de não podermos estar juntos, né, na casa da congregação, mas cada um na sua casa, podemos então adorar e louvar ao Senhor nosso Deus. E vamos continuar fazendo assim. Então hoje, 18 horas, aguardem, estarei publicando o segundo link desse domingo, dia do Senhor, dia 5 de abril, e para adorarmos ao Senhor. Então, por enquanto, essas semanas ainda vamos estar fazendo assim, se Deus assim nos permitir, irmãos, e na semana, durante a semana, nas terças e quintas, também continuando a publicar estudos bíblicos, mensagens bíblicas sobre temas que têm a ver com toda essa situação, com toda essa circunstância. Tenho dito aos irmãos, vamos orar, meus irmãos, muito, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia de nós em meio a toda essa circunstância difícil que o mundo tem passado. Um descanso com fé, porque o Senhor está cuidando de todos nós, não é? Quero dizer também a vocês, como tenho dito durante todas essas reuniões, contem com apoio pastoral, qualquer necessidade, me acionem, conversem, ou online, ou se precisarem também da presença, né, uma conversa presencial, que você possa buscar esse apoio pastoral. Contem comigo, irmãos, e vamos orar uns pelos outros. Se algum irmão também tiver em alguma necessidade, conte com apoio. Devemos nos unir e apoiar uns aos outros, para que o Senhor nos fortaleça cada vez mais, e orar pela igreja de Deus, não é? Para que o Senhor abençoe toda essa igreja pelo mundo. Então, meus irmãos, sigamos adiante, que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar nesse momento o último hino da Escola Bíblica Dominical, e depois nós vamos encerrar com a oração final. Eu convido então vocês a cantarmos juntos, né? A Tua Palavra Escondi. Vamos cantar ao Senhor, encerrando a Escola Bíblica Dominical, a Tua Palavra Escondi. Cantemos ao Senhor. A tua palavra
Vamos, nesse momento, fazer a oração, irmãos, pedindo que Deus nos abençoe e dando graças a Ele por essa alegria, né? Por esse privilégio, apesar de nós não podermos estar reunidos em culto público, não é? Mas Deus tem nos dado esse meio hoje em dia com a tecnologia. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela alegria de podermos adorar, louvar, meditar na sua Sagrada Escritura. Se vocês tiverem algum pedido de oração, eu tenho procurado usar esse método, né? Ponha no grupo da congregação, coloque lá o seu pedido e aí nós vamos estar orando por você, toda a congregação. Vamos orar uns pelos outros. Faça isso, por favor, tá bom? E que Deus nos abençoe. Vamos agora orar e vamos pedir que Ele seja conosco. Ó Senhor, que o Senhor abençoe neste momento a todos nós. O Senhor sabe as aflições, as dificuldades dos teus servos, das tuas servas nesta manhã. Nós oramos por eles, nós pedimos que o Senhor os fortaleça na fé, na sabedoria, os guie, os guarde, os anime, lhes enche de paz, de confiança. Estamos, Senhor Deus, entregando a Ti todas as ansiedades dos Teus servos, pedindo, meu Deus, exatamente que intervenhas conforme a boa, justa vontade do Senhor, lhes guardando, Pai, o coração, lhes guiando na palavra. Em nome de Jesus, Senhor, especialmente com relação a este mal tão terrível deste coronavírus, desta pandemia, rogamos, Senhor, tem misericórdia da humanidade, retém, Senhor, retira a Tua mão de ira, Senhor, e derrama a Tua misericórdia nesse momento. Nós pedimos, Senhor, clamamos que no nosso país, Senhor, salve o nosso país da onda de muitas mortes, nos guarde, Senhor, e que abençoes, meu Deus, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos todos os nossos familiares. E, Senhor, seja conosco, Pai, nesse período, meu Deus, em que estamos enfrentando essa pandemia. Dá graça, dá sabedoria ao presidente, aos seus ministros, às autoridades, também estaduais e municipais de todo o país, para que saibam, meu Deus, tomar decisões certas para o benefício do povo brasileiro. Tem misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos assim, Pai, e pedimos, consola-nos, fortalece-nos, anima-nos em toda essa situação, meu Deus, e que o Teu nome santo seja glorificado na nossa vida. Pai Santo e Justo, o maior pedido nosso nesta manhã é que nos santifiques, é que possamos crescer em Te amar, como José te conhecia, possamos também crescer, Te conhecer na palavra, andar piedosamente, viver como luz, sal da terra, Senhor. Salva a nossa família, restaure a nossa família. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai Santo e Justo, e que guardes a nossa casa do mal, supra as necessidades da nossa família nesse dia difícil, dá o pão de cada dia, meu Deus, em nome de Cristo, e enche-nos com o Teu Espírito, que os papéis familiares sejam ali, operem, apareçam cada vez mais, tanto as famílias que já existem, como nas que estão se formando. Abençoa, Senhor, a nossa querida irmã que está, meu Deus, aí grávida. Abençoa, meu Deus, a gravidez dela. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, na sua misericórdia, os irmãos que estão se preparando para casar também da nossa igreja, os jovens. Abençoa, meu Deus, as famílias. E a nossa igreja possa se fortalecer na palavra. O Senhor seja pastor da nossa igreja e que o Teu nome seja glorificado. E oramos, Senhor, e pedimos que logo, logo possamos voltar ao culto público. Reunimos-nos de novo para adorar o Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja em toda a terra. Viva a Tua obra, Senhor. Fortalece o Teu povo em nome de Jesus. E lembra, Senhor Deus Todo-Poderoso, das nações, que a palavra se espalhe e chegue até as últimas nações da terra, em nome de Jesus. Assim oramos, Pai Santo e Justo. Enfim, que o Teu nome santo seja glorificado. Nos dá uma boa continuidade aí do dia do Senhor, uma boa tarde, um bom almoço aos Teus servos, boa tarde, e que à noite possamos nos reunir nas nossas casas para fazermos o segundo culto, meu Deus, em honra e glória ao Teu nome. E abençoa todos os meus amigos, todos os nossos amigos pastores, nossos amigos, nossos irmãos que estão reunidos também, muitos deles, né, a maioria deles aí dessa forma online, e que o Senhor abençoe esses cultos, essas adorações nas residências, nos lares, em nome de Jesus. Que assim seja em Cristo. Muito obrigado, Senhor, e que o Teu nome santo seja glorificado, seja adorado cada vez mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero então lembrar que hoje, 18 horas, se Deus assim permitir, vamos colocar o segundo link
para o segundo culto desse dia do Senhor. Reúna a sua família, cantem, ou leiam as Escrituras, ouça a palavra, e que o Senhor abençoe-nos e edifique-nos grandemente na sua palavra e na sua verdade. Deus abençoe vocês, meus irmãos amados, bom almoço, e que Deus os guie na continuidade aí da adoração do dia do Senhor. Guarde esse dia para Ele e sejam muito abençoados em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e para sempre. Amém e amém. Até logo, meus irmãos. À noite temos aí o segundo culto, se Deus assim nos permitir. Amém. Até.